E, bom, acho que nessa corrida um ponto fundamental foi que o Piastri largou em sétimo, né? Um ponto fundamental não, um ponto que tem que entender, que o Piastri largou em sétimo. E com isso aí, assim, não era bom essa posição, porque naquele momento ali o Piastri ia perder a liderança para o campeonato para o Norris. O Norris estava em primeiro com 25, Piastri em sétimo marcando 6. Então você pega aqui, o Piastri estava mais ou menos 14 do Norris. O Piastri marcando, o Piastri estava 14 pontos do Norris. Desculpa, tá? Aí o que acontece? Aí se o Norris marcasse 25, né, ele estaria 11 pontos à frente do Piastri, se o Piastri não pontuasse. Como o Piastri estava marcando apenas 6, então o Norris ia marcar ali, ia ficar à frente dele por apenas alguns pontos. Então basicamente assim, o Piastri ele tinha que terminar em quarta colocação, para que ele ficasse um ponto à frente do Lando Norris no campeonato. Tudo bem? Ele tinha que ficar um ponto à frente. E ele chegou perto de fazer isso em vários momentos, ele foi avançando. Eu acho que o Piastri, a situação ali foi que ele meio que tipo assim, cara, ele demorou pra... Como é que eu posso dizer? Ele demorou para passar o Russell e o Antonelli. Eu acho que isso demorou um tempo. Passar as duas Mercedes levou um tempo ao Piastri. Ele demorou para ele fazer essa escalada. Ele que não andou bem o final de semana todo, para ser sincero, no livro não andou bem. Classificação também no Q2, quase caiu no Q2 mesmo. Não conseguiu chegar no Q3 quase. Então assim, ele não foi bem, ele não andou bem. Na corrida, por outro lado, ele conseguiu escalar. Mas você entende que ele precisava, chegando no quarto lugar pelo menos, ele poderia ter feito esse trabalho logo na classificação, entende? Ele já poderia ter largado ali no top 5, cara. Na corrida, manter esse desempenho, fazer uma boa largada, terminar ali entre o top 5, ele já estaria mais tranquilo, entendeu? Se ele terminasse em quarto, ele ainda ficaria um ponto à frente do Lando Norris no campeonato. Se ele terminasse em sétimo, o Norris faria 19 pontos, ainda ficaria 5 à frente dele. Se eu não me engano, ficaria 5 pontos à frente dele. Não, ficaria mais até, ficaria mais. Mas o que acontece? Ele acabou conseguindo só ficar em quinto, né? E com isso ele perdeu um ponto em relação ao Lando Norris, né? E aí, se ele tivesse ficado em sexto, ele teria ficado 3 pontos atrás. Se tivesse ficado em sétimo, teria ficado 5 pontos atrás. É isso mesmo, eu falei certo a conta. Aí ele não podia ter terminado nessa posição tão atrás. Então ele tentou escalar. Ele demorou um tempo para passar o Russell, né? O Russell pediu uma inversão de posição com o Antonelli, eles trocaram de posição. O Russell ficou à frente, o Antonelli ficou atrás. E aí ele falou assim, vou tentar passar o Beaman, né? Se eu não passar o Beaman, a gente devolve a posição, tá bom. Daí beleza. O Piastri veio, passou o Antonelli. Piastri veio, pressionou o Russell, passou o Russell. Aí depois o Russell ganhou a posição do Antonelli, que não conseguiu se aproximar do Beaman também. Aí o Piastri ele chegou no Beaman, tá? Isso no momento final da corrida, tá? Chegou no Beaman, ele se aproximou, só que assim, faltando 10 voltas, assim, ele tirou 2, 3 segundos. Eu acho assim que o Piastri não tava bem, cara, porque se você parar pra pensar, eram 4 segundos? 4 segundos? Tinha 10 voltas pra tirar 4 segundos e passar o Beaman. O Piastri, cara, que eu vi no começo da temporada, ganhando lá em Miami, ganhando na Hungria ele ganhou também, não tô lembrando agora. No começo da temporada que ele tava ali naquela sequência, cara, ele teria conseguido tirar essa vitória, entendeu? Ele não tava bem, eu acho, porque assim, ele chegou até no Beaman, daí tem um safety car virtual, o Carlos Sainz cometeu um erro na pista, como eu falei pra vocês, safety car virtual, né? A gente tem 2 carros, e, bom, esse carro tem que ficar, tem a mesma distância aqui entre um, ele diminui o ritmo, dá tempo de você trocar o pneu e voltar ainda na mesma posição. Não pode passar mais, acaba a corrida, fica meio que, não tem um safety car físico, mas eles ficam ali andando. E, bom, o Beaman, ele precisava, do safety car, o Piastri precisava passar o Beaman. O safety car virtual, ele não podia passar e atrapalhou ele de passar. Tudo bem que faltava 2 voltas, né, não tinha certeza se ele ia passar. A mesma coisa que o Verstappen estava tentando passar o Leclerc. Se não tivesse safety car virtual, também não sei se o Verstappen conseguiria passar o Leclerc em 2 voltas, né? Ia passar o Leclerc, mas em 2 voltas é difícil, não ia dar tempo. Então, assim, o safety car visual talvez tenha atrapalhado o Piastri, mas porque uma coisa que ele demorou para fazer antes, que era passar das Mercedes para chegar no Beaman e passar o Beaman, entendeu? Então, assim, o Piastri não andou tão bem o final de semana todo. Na corrida, sim, até que ele recuperou bem, mas, assim, largando em sétimo já dificultou um pouco, sabe? Ele tinha que ter tentado melhor. Ele podia terminar em quarto, terceiro ali, que ele já estava tranquilo, matematicamente, né? Ele ainda tá um ponto atrás do Norris, sem nada perdido ainda, não tem nada perdido, mas assim, desanimador que as últimas 3 corridas aí, o Piastri, 4 corridas o Piastri já não tá mais aquele desempenho, foi quinto, quarto e fora, né? Quinto, quarto e fora. São bons desempenhos até, mas é que assim, para uma McLaren, que é o melhor carro do grid, pro líder do campeonato, que agora é o vice-líder, se esperava mais, entendeu? Pro Ace Man, né? O nosso novo Ace Man.
esperava-se mais. Então assim, o Piastri tem que se recompor, tem que se organizar agora, porque essa briga pelo título, ela ainda tá muito ainda para se decidir. A gente tem o Norris, tá um ponto à frente dele, e aí tem logo atrás o Piastri, né? E ainda tem 35 pontos atrás dele o Verstappen. O Verstappen tá vendo com tudo pegar esse título. Assim, olha, claro que as McLaren têm que se gladiar na pista, mas assim, eles têm que fazer de tudo para se unir, para não deixar o Verstappen vencer, entendeu? Claro que, né, os dois querem vencer, mas eles não podem deixar essa briga atrapalharem eles de perder o título pro Verstappen, isso não pode acontecer. Então eles têm que se unir para não deixar o Verstappen vencer, são as McLaren, entende? Então assim, é claro, os dois querem vencer, né, mas tem que se unir para não deixar o Verstappen pegar o título, porque assim, uma coisa que era inalcançável no começo da temporada, o Verstappen tá perto de chegar. Ele diminuiu 5 pontos pro líder, 4 pontos pro líder, né? Bem que assim, né, o Norris estava 25 tava 25. É isso mesmo, ele estava 26 pontos do Verstappen. Agora que ele ficou em primeiro, o Verstappen em terceiro, ele abriu mais 10 pontos, ficou 36. E o Piastri, que estava 40, que ficou agora em quinto, e o Verstappen, que ficou em terceiro, ficou 5 pontos. A média tirou 5 pontos do Verstappen. Quer dizer, o Verstappen tirou 5 pontos do Piastri. Ou seja, que era 40 foi para 35, e para o Norris, que estava de 26, foi para 36. Ele diminuiu 4 para o líder, só que trocou o líder, só isso que muda. Então agora sim, o Verstappen vai vir com tudo. A gente tem 4 corridas para acabar o ano. A gente tem Interlagos, a gente tem Las Vegas, né? Tem Abu Dhabi. Se não me engano, também uma também no Oriente Médio. Agora não estou lembrando agora o nome da corrida. Acho que é no Catar, o Catar, acho que é uma corrida lá também. Aí, e 2 sprints, uma no Brasil e uma em Abu Dhabi. Se não, Abu Dhabi não, nessa outra corrida aqui que eu falei aí, que eu vou ver qual que é ainda. Daí a gente tem essas 4 corridas para acabar o ano. Então, assim, o Verstappen tem que fazer de tudo para conseguir os pontos para ser o campeão, né? E a Red Bull está colocando novos incrementos nesse carro, né, para poder conseguir o título, para poder manter o Verstappen lá, mostrar que a Red Bull ainda consegue ter títulos e que consegue manter o Max Verstappen, que é atrativa essa equipe ainda. E a McLaren não, pensando no ano que vem e para de atualizar o carro. Então você vê que a McLaren teve menos atualizações nesse carro deles nos últimos anos do que teve a Red Bull, né? Não, Red Bull, desculpa. A Red Bull teve muito mais atualizações até agora do que a McLaren teve nas últimas corridas. Não lembro o número agora exato, mas assim, é uma diferença bem brutal, assim, sabe? E a McLaren faz atualizações para corridas específicas, não mesmo para o carro, para o desenvolvimento dele, porque ele está pensando no ano que vem, porque ano que vem é um novo regulamento. A Red Bull não, a Red Bull não tem muito a ganhar, não tem nada a perder aqui, tem que tentar ganhar, então vai atualizar o carro com o que tem aqui.